Bom, realmente dessa vez eu quero falar de forma bem simples, bem rápida, algumas questões que eu estava pensando comigo de cabeça. Primeiramente, a questão das fake news do Nicolas Ferreira, deputado federal do PL Minas Gerais. Parece que não, mas esse tipo de situação acaba não prejudicando só o mercado, mas, por exemplo, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, os pastores hoje usam muito Pix, recebem dinheiro em Pix. E quando houve todo aquele escândalo, vamos dizer assim, prejudicou muito, o pessoal ficou com medo. Na Igreja Batista, a mesma coisa. Igreja Batista, eu tô falando de Igreja Batista de bairro, sabe? Muita gente esquece, ou pelo menos finge esquecer, que as fake news, quando elas são reproduzidas na internet, normalmente pelas vozes de autoridade, elas acabam sendo repassadas em grupo de WhatsApp. Por exemplo, de porteiros, vigilantes, auxiliares de limpeza, pessoas simples da igreja mesmo e tal, certo? E acabam causando todo um problema. Quem criou de fato o Pix foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com uma facilidade e tal, e assim alguma coisa, certo? Enfim, e isso acabou causando todo um problema. Outra questão importante, o motivo pelo qual eu decidi não votar mais na Ana Carolina Capalotto do PL, apesar que ela não é de São Paulo, ela é de Santa Catarina. Porque ela apoia, ou apoiou, não sei, vamos dizer que apoia ainda, ou chega, André Ventura, presidente do partido, se não me engano, uma coisa assim. E eles criaram uma estratégia de que pessoas da religião muçulmana não devem usar a burca, que de fato é um adereço da religião muçulmana em relação às mulheres, certo? Eu não entendo um da religião muçulmana, não é. Mas aqui no Brasil, dificilmente uma mulher usa, né? No máximo cobre-se o cabelo, mas mostra-se o rosto. Mulheres libanesas e tal. Enfim, esse tipo de comportamento, ele não é conservador, tá? Ele não é conservador, ele é um comportamento um tanto quanto, vamos dizer, opressor, certo? E intolerante, muito intolerante. Isso não é uma forma de preservar a cultura, a nossa cultura aqui e tal, né? E agora vem esse pessoal assim, assim. Eu acho que não é o caminho. Se a gente for olhar na história da Bíblia Sagrada, os judeus, eles nunca buscaram, de certa forma, influenciar a cultura dos outros. Pelo contrário, conviver com a cultura dos outros. Tanto que a questão, por exemplo, Jesus foi sacrificado dentro da cultura romana, certo? Pelos soldados romanos. Então, você pode ver que, apesar de tudo, Yeshua estava dentro de uma cultura que não era a cultura judaica, certo? Então eles tinham a liberdade religiosa, mas, vamos dizer, estavam no Império Romano. Esse tipo de comportamento não é legal. E a própria, eu vou tentar encontrar um texto da Bíblia Sagrada, pelo menos, certo? Que a Bíblia Sagrada, ela tem muitos textos e sobre a questão de receber os estrangeiros. A palavra de Deus também. E outra, Jesus também era um estrangeiro. Yeshua, certo? Hamashia, certo? Então a gente precisa repensar uma coisa importante. Ser conservador não significa construir cidades, igual no Antigo Testamento, você vai lá e constrói uma cidade para os leprosos, ou como a Organização das Nações Unidas imagina, para pessoal que tem
Eu até esqueci o nome agora, certo? Esqueci o nome, não é lepra mais, é um outro, Hanseníase, tá? Hanseníase. A gente precisa ter todo o cuidado no mundo para a gente não pensar como um judeu ortodoxo. A gente não pode construir uma cidade e segregar as pessoas. Não é o papel e tal. Isso era a cultura judaica cristã. Jesus veio e quebrou isso, certo? Por isso que Jesus veio ao mundo, certo? Jesus ele veio para isso. Ah, Jesus andava, né? O pessoal da esquerda gosta muito de falar, ah, Jesus andava com isso, Jesus andava. Jesus, Yeshua HaMashiach, poderia até ter andado, mas não significa que ele aceitava, que ele concordava, né? Eu acho que tem um grande problema, por exemplo, que eu vejo uma desonestidade intelectual, por exemplo, hoje do sociólogo Rui Braga. Eu vejo muito isso em outras pessoas, no sentido de não entender o contexto da palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela é exatamente assim. Não é a ideia de você aceitar o pecador. Por exemplo, você tem um filho, ele tem uma vida X. Ah, eu amo meu filho. Sim, você ama seu filho, convive com o seu filho. Não quer dizer que você vai aceitar ele na sua casa. Entendeu? Você pode até conviver com ele. Mas às vezes a regra que você vai criar para o seu filho, para o seu filho vai ser simples. Olha, aqui na minha casa você não entra. Ou entra, mas assim, assim, assim. Certo? Então o pai e a mãe, com autoridade, faz isso. Certo? Se o pai e a mãe quiser, que eu não acho certo, mas cada um é cada um. Por exemplo, eu não quero meu filho mais na minha casa, por exemplo, é maior de idade e tal. É uma questão de criação, certo? Existem pais que têm dificuldade de aceitar certos modelos de vida, certos modelos de vida e tal. Não é porque uma socióloga da USP vai lá, uma assistente social, ou uma psicóloga e tal, né? A gente tem que entender que família é núcleo familiar, certo? Não é o que um teórico, um sociólogo e tal fala. Bom, vamos lá. A Bíblia Sagrada e o valor de receber o estrangeiro, tá? A Bíblia Sagrada ensina repetidamente a importância de acolher e receber os estrangeiros, promovendo hospitalidade, respeito e solidariedade. Em alguns princípios-chave. Hebreus 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando que alguns, sem saber, acolheram anjos. Levíticos 19, 34. Os estrangeiros que residem entre vocês devem ser tratados como nativo. Ame-o como a si mesmo, pois vocês também foram estrangeiros no Egito. Olha que coisa interessante. Mateus 25, 35, 36, Novo Testamento. Estive com fome e vocês me deram de comer. Estive com sede e me deram de beber. Estavam estrangeiro e me acolheram, nu e me vestiram. Por esse motivo, não votaria na Ana Carolina Campanella. Fiquei muito chateado com o pastor Rodrigo Monselli, Igreja Resgatar, muito chateado. Procurador da República, Guilherme Charvi, presbiteriano, Igreja de Pinheiros, porque não estão vivendo isso aqui. Mateus 25, 35, 36. Estive com fome, e vocês me deram de comer. Estive com sede e me deram de beber. Estava estrangeiro e me acolheram, nu e me vestiram. Por esse motivo, tem base bíblica. E nós sabemos muito bem que a Bíblia é irrefutável, é inegável, certo?
qualquer pessoa venha lá com teoria que vier e falar o que quiser, né? É fácil refutar. Agora, a Bíblia é difícil, né? Um sociólogo não aguenta um negócio desse, né? A Bíblia é irrefutável. Não tem juiz que bate de frente, não tem ninguém, nenhuma religião consiga tamanha sabedoria que tem na palavra de Deus, certo? A Bíblia nos ensina muito mais, a Torá também, né? Porque a Bíblia é uma derivação da Torá, a Septuaginta, né? Santo Antão, né? Santo Antão. Não, São Jerônimo, né? São Jerônimo, até a chegada aí da palavra de Deus. Eu não sou defensor da santa santidade ao Senhor, tá? Não estou aqui para fazer espetáculos, estou para fazer críticas também. Como eu disse, fiquei chateado com o Nicolas Ferreira por causa das fake news. Estou chateado, de fato, com a Ana Carolina Campalhoto também. E um pouco do PL em relação à PEC da blindagem, certo? Eu acredito que falta muita leitura da Bíblia ainda no nosso país. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, certo? Em nenhum momento ele... Eu vou dar um exemplo fácil sobre Jesus. Tem várias situações. Jesus, em nenhum momento, se vingou de Pedro, de Judas. Jesus, em nenhum momento, quando estava na mesa ali, na Santa Ceia, denunciou Pedro. Pelo contrário. Então, essa é a postura de Jesus. Jesus, quando estava no deserto, Yeshua HaMashiach estava no deserto, e foi tentado por Satanás, em nenhum momento ele fez aquilo que Satanás ofereceu, se lançou ou usou os anjos e disse: venham aqui e extermine Satanás. A cobra, a serpente, o que você quiser. Mesmo sendo o filho de Deus, mesmo tendo a soberania. Essa é a diferença entre Jesus, certo? Yeshua HaMashiach e o ser humano, claro. Tem uma diferença. Infelizmente, nossos políticos são seres humanos. Nos decepcionam, nos traem, nos machucam. Cada vez mais se afastam daquilo que supostamente defendem com o tempo. Trazendo engano, torpeza, dificuldades. Deixando as pessoas meio confusas. Será que é Deus? Será que não é? Divididas. Eu já tive uma sensação que o PL, Partido Liberal, já foi um partido muito bom. Em algum momento. Até porque Marco Feliciano, PL, sofreu muito com as feministas, com o movimento negro. Ele sofreu muito com processos pesados. E quase desistiu da política, quase. Ele sempre pregou contra o pecado. E pregar contra o pecado no Brasil é difícil mesmo. Tem muita gente que confunde as coisas. Hoje em dia, esses sociólogos da USP ficam falando: isso aí é isso, é aquilo. Não é. Pregar contra o pecado é o que está na Bíblia Sagrada. E pregar contra o pecado é, às vezes, desagradar interesses. Certo? Muita gente esquece de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também pregava contra. E ele teve coragem de pregar. Mas, infelizmente, apóstolo Paulo acabou sendo morto. Porque aquela mulher, o texto da Bíblia, dava muito dinheiro aos seus senhores.
né? Infelizmente, é uma situação difícil. Os ciganos, apesar de fazerem por uma questão cultural, nunca vimos nenhum cigano, nenhuma associação de ciganos até hoje processar nenhum pastor, padre no Brasil. Nunca vi. Uma carta, né, de associação de ciganos processando o pastor Marco Feliciano porque pregou contra alguma coisa. Eu vejo a ANAN, Associação Nacional dos Advogados Negros. Eu já vi o Instituto Luiz Gama. Eu já vi a IDAFRO. Eu acho que eu já vi muitas entidades. Eu vejo muitas entidades, eu acompanho o trabalho, até dos advogados jurídicos, não pessoalmente, mas um dia, quem sabe, pessoalmente, conhecer os advogados LGBTs que ia mais, essas associações. Eu já conheci num cursinho popular uma socióloga da USP ligada ao PSOL. Talvez até seja feminista. Mas Jesus, ele foi perseguido e aceitou a perseguição. Jesus aceitou morrer na cruz. Uma coisa é Jesus, Yeshua, outra coisa são os seus seguidores. Uma coisa é Jesus, Hamashia, outra coisa é Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, Ana Carolina Capariotto. A pergunta que não quer calar é: será que essas pessoas conhecem o verdadeiro Evangelho de Jesus? Já leram a Bíblia em algum momento? Sabem o conteúdo da palavra de Deus? Diz: amai aqueles que te atacam, te ofendem, te chamam de fundamentalista. Amar aquele que te chama de cristão, que te chama de tem outros termos que eles usam, fundamentalistas. Esqueci agora. O Alcorão, eu estava dando uma lida. O Alcorão tem um texto que ele condena a homossexualidade. E é muito interessante que eu nunca vi nenhuma associação LGBTQIPNA+, processar os muçulmanos, fazer uma CPI no Brasil. É engraçado que eu nunca vi a necessidade de defender a cultura muçulmana, mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Quando os nossos irmãos estão sofrendo perseguição em Portugal, quando nós vemos os testemunhos de Jeová sofrendo perseguição ali na Rússia, por exemplo, agora com Putin, quando nós vemos nossos irmãos homossexuais sofrendo perseguição na África, quando nós vemos a morte de um cigano, de um indígena, de um quilombola, nós também sentimos a dor. Quando não existe diferença para Deus e Yahvé, não existe. O choro de uma mãe evangélica 13h30 estremece o céu. Mas também o choro de uma mãe muçulmana ou de uma mãe judia é a mesma dor. É o mesmo sofrimento.
Esses que se dizem seguidores de Jesus, às vezes me decepcionam. Nós não podemos esquecer que Jesus sofreu na mão daqueles que se diziam defensores da Torá, os fariseus. Jesus sofreu muito na mão dos saduceus. Foi traído por 30 moedas de ouro. Jesus não foi traído por quem não conhecia, foi o contrário. Jesus foi traído por quem o conhecia muito bem. Naquele dia, naquele grande dia, muitos dirão em meu nome: Senhor, eu fui um dos mais eleitos e votados. Fui em igrejas, preguei o teu nome, expulsei demônios. Fiz tudo. Fiz uma campanha no Brasil inteiro. Gastei milhões. Fui na USP, na Unesp, todas as universidades federais, estaduais. Debati podcasts. Denunciei os meus inimigos. Escrevi livros. DVDs. CDs. Fui em igrejas, viajei o mundo, fui para Portugal, França, conversei com políticos, famosos, não famosos, fui para a Alemanha. E naquele grande dia Deus, em seu trono majestoso, dirá: afastai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Eu não os conheço. Enganaram, mentiram, traíram, dividiram, se corromperam, se alinharam a interesses empresariais. Em vez de dar água à mulher samaritana, fecharam o poço e privatizaram. Complicado. São piores do que os nossos inimigos, porque conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. São piores, porque rejeitam a Cristo. Só vão na igreja, frequentar a igreja. E eu fiquei pensando nisso. Estou muito chateado. Muito triste, sim. Com alguns candidatos. Claro, não com todos, evidente. Porque pode ser um dia nosso, sabia? Já imaginou? Se o parlamento dissesse: não usem mais as suas bíblias nos tribunais criminais para defender essas pessoas. Já imaginou se nós falássemos: não usem mais as bíblias nas universidades de direito? Já imaginou se nós começássemos a dizer: não usem mais a Bíblia nos presídios? Amanhã pode ser a gente. Hoje são eles. Eu penso assim. Hoje é a burca. Amanhã é a Bíblia. Não podemos esquecer da história da Alemanha nazista.
Muitos livros foram queimados na praça. Não podemos esquecer desse detalhe. Não podemos esquecer que na União Soviética, pastores e padres foram presos. E, enfim, essas histórias do que acontece na Rússia não está tão distante da gente. A gente olha muito para a Coreia do Norte, e é bom, mas a gente esquece de Putin. A gente esquece da África. A gente esquece de vários lugares. Na Bolívia mesmo, recentemente invadiram a casa de um casal de missionários e assassinaram o homem, mulher e seus filhos. Isso na Bolívia. Não é na África, não é tão longe daqui. A gente tem que aprender que hoje são eles, amanhã é a gente. A história sempre se repete. Estou chateado, muito chateado, mas com razão.